Oi, turma. Do livro Felicidade, Onde Estará, Gesualdo Costa, o texto de hoje é Vida de Relação. Existe uma parábola antiga que conta que na entrada de certa cidade descansavam a meditar ali um mestre de sabedoria junto com um seu discípulo, quando surgiu um homem com sua bagagem de mudança e lhe perguntou: Moço, como são os habitantes dessa cidade? Por que quer saber? Indagou o mestre. É que estou de mudança para cá e desejo saber como eles são, disse o visitante. Primeiro me fale como são os habitantes do lugar de onde vem, quis saber o mestre. São pessoas insuportáveis, maledicentes e chatas. Graças a Deus saí de lá, desabafou o recém-chegado. Sinto muito, amigo. Aqui nessa cidade você vai encontrar esse mesmo tipo de gente, revelou o sábio. Passados alguns instantes, chegou por ali outro forasteiro com a mesma indagação. Moço, como são os habitantes dessa cidade? Desejo saber, pois vou morar nela e preciso saber como são. Como são as pessoas de onde você vem? Indagou o mestre. São pessoas maravilhosas, amáveis, indulgentes e boas. Lamento muito ter que me afastar delas, revelou o novo forasteiro. Fique tranquilo, aqui você vai encontrar o mesmo tipo de gente, disse o mestre. Ouvindo os dois diálogos, o discípulo questionou, quando se viu a sós com o sábio. Mestre, você deu a mesma resposta para as questões diferentes. É que o nosso mundo de relação é um reflexo de nós mesmos, respondeu ele, voltando a meditar. Não dá para sermos felizes sem uma vida de relação harmoniosa e sadia. Contudo, não devemos esperar atitudes harmoniosas e saudáveis dos nossos semelhantes. Já vimos anteriormente que não conseguiremos mudar o outro. Então, para que vivamos harmoniosamente com os nossos irmãos? De caminhada, tudo deve partir de nós mesmos. Primeiro que, quando agimos com equilíbrio e bondade, os primeiros beneficiados somos nós mesmos. E, em segundo lugar, o mundo que vai nos devolver o que damos. Há pessoas que já alcançaram esse nível de consciência e agem assim naturalmente, são mais felizes com certeza. Para aqueles que nunca se preocuparam com essa questão, mas que desejam muito mudar, é imperioso que se comece agora a mudança de atitude, porém precisamos acertar as contas com o nosso passado e fazermos as devidas reparações com aqueles que, porventura, tenham sido vítimas de nossas atitudes equivocadas. E isso precisa ser feito na medida do possível, o mais breve possível, pois o futuro é uma incógnita e felicidade tem a ver com a consciência tranquila. Jesus, no Sermão da Montanha, em Mateus 5, 23, 26, orienta-nos. Portanto, quando fores apresentar vossa oferta no altar, se ali te lembrares de que teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferta ali, diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Depois vem apresentar a tua oferenda. Reconcilia-te com teu adversário enquanto estás com ele no caminho, para que não aconteça que esse adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial de justiça, e este coloque na prisão. Em verdade te digo, não sairás de lá enquanto não pagares até o último tostão. Podemos entender ou interpretar essa passagem evangélica da seguinte forma: Deus deseja mais que reparemos nossos erros do que nossas preces e oferendas. O caminho representa a atual existência, nosso irmão é qualquer semelhante de nossas relações. O juiz, Deus, é a nossa própria consciência. O oficial de justiça é a lei de causa e efeito, e a prisão é a expiação do erro. Amados, enquanto não estivermos em paz com nossos irmãos de caminhada, não seremos verdadeiramente felizes. A devida reparação de possíveis males feitos a ontem não consiste em simples pedido de desculpa, mas fazer diferente, recompensando de alguma forma o mal cometido. Essa mudança de atitude representa a verdadeira reparação. Repito, precisamos fazer as pazes com o nosso passado. Todavia, se não fomos nós que erramos e sim um irmão de caminhada, é imprescindível que perdoemos, pois o perdão é terapêutico para aquele que perdoa, já que se livra do veneno do ressentimento. Se você perdoar de verdade, manifeste esse sentimento ao irmão devedor, para que seu exemplo modifique e você fique em paz com ele. Ainda esse é o ensinamento do Cristo Jesus. Se acontecer que teu irmão peque, vai ter com ele e fazes tuas admoestações a sós. Se ele te ouvir, terás ganhado o teu irmão. Mateus 18:15. Certa vez alguém perguntou a um homem de sabedoria: qual é o momento mais importante da vida, a pessoa mais importante da vida e a missão mais importante da vida? Recebeu a seguinte resposta: o momento mais importante da vida é o agora. A pessoa mais importante da vida é aquela que está ao seu lado. E a missão mais importante da vida é fazer essa pessoa feliz. E não se surpreenda quando verificar que o feliz é você.
Sendo o lar o verdadeiro laboratório do amor, todo esse processo de amor ao próximo começa no interior do lar, na harmonia entre a família. Alguém já falou que o amor precisa ser exercitado. E quando exercitamos o amor para contribuirmos com a felicidade do ente querido, a felicidade chega primeiro em nós mesmos, pois é dando que se recebe. Já nos ensinou Francisco de Assis. No livro A Presença de Deus, no saudoso confrade e escritor fantástico Richard Simonet, está registrado um exemplo verídico vivenciado pelo escritor norte-americano Tom Anderson, revelado pelo próprio Tom, que narrei ao meu modo. Houve uma época em que o casamento de Tom vivia momentos difíceis. Ele confessou esse fato a um amigo e este o aconselhou. Tom, o amor precisa ser exercitado. Surpreenda sua esposa e façam algo fora da rotina. Tom Anderson resolveu exercitar o amor e anunciou à sua esposa Evelyn que viajariam no dia seguinte para passarem uns dias de férias em sua casa de praia, a qual havia muito tempo não iam, devido à rotina massacrante que o trabalho de Tom impunha. Evelyn ficou muito feliz e preparou a criança para a viagem no dia seguinte. Tom estava decidido a exercitar o amor a partir daquele dia. No dia seguinte, Tom, ao ver Evelyn descendo a escada com as crianças, observou e falou: "Você ficou linda com esse suéter amarelo, Evelyn." "É mesmo, Tom? Você notou?" disse ela feliz. Partiram e, ao chegar à praia, Evelyn o convidou para um passeio à beira-mar. Tom estava cansado e queria descansar, contudo lembrou-se de que precisava exercitar o amor e abriu mão do descanso pelo passeio. No final, verificou que foi ótimo. Ele adorou o passeio de mãos dadas pela praia, onde puderam conversar bastante e se divertir. À noite, Evelyn o convidou para visitarem um museu de conchas que havia na região. Tom odiava museus, pensou em não ir, mas lembrou-se de que prometera a si mesmo que iria exercitar o amor. E foi. Verificou depois que o passeio ao museu não fora tão mal assim e que havia até gostado, além de fazer sua adorável esposa feliz. Assim, durante toda a estadia na casa de praia, Tom exercitou o amor de todas as formas. Foi romântico e compreensivo com a esposa, não implicou com as crianças quando elas queriam um canal da TV, de que ele não gostava. Enfim, foi um homem diferente para melhor em todos os sentidos. Na véspera da viagem de volta, ao deitarem-se à noite, Tom observou que Evelyn estava chorando e perguntou: "O que foi, Evelyn? Por que chora?" E ela lhe disse: "Tom, você está sabendo de algo que eu não sei?" "Não. Do que está falando?" quis saber ele. "É que antes de viajarmos, eu havia feito todos os exames de saúde a pedido do nosso médico. Ele me falou que estava tudo bem. Falou algo diferente para você?" perguntou Evelyn. "Não, claro que não, amor." "Está tudo bem com você", respondeu Tom. Evelyn, então, enxugando as lágrimas, falou: "É que você está me tratando tão bem que eu acho que eu vou morrer." Ao que Tom respondeu com muita sinceridade, com palavras oriundas do coração: "Não, Evelyn, você não vai morrer. Eu é que estou começando a viver." Amado leitor, amando o próximo como se for a nós mesmos, estaremos caminhando de mão dada com a felicidade. Amemos. A vida de relação não é fácil, gente, para ninguém, né? Seja no trabalho, na vida familiar, na vida entre amigos mesmo. As pessoas se estranham, são diferentes, pensam de forma diferente, agem de forma diferente. Inesperadamente, alguém que você ama muito pode te frustrar, pode te enganar sem querer, mentir, omitir, esconder, né? Criar uma certa mágoa, um desconforto. Isso todo mundo está sujeito, né? As pessoas, como a gente sempre fala aqui, são falíveis. E o fato das pessoas errarem com a gente tem que entender que nós também vamos errar, né? Então, no Pai Nosso, a gente fala: "Me perdoe à medida que eu perdoo." Ou seja, se eu não consigo perdoar meu próximo, como é que eu tenho a ousadia de pedir perdão para Deus, né? A gente quer ser perdoado, mas a gente não consegue perdoar? Que negócio é esse? Então, o exercício do perdão não é 7 vezes 70, não, 70 vezes 7, não, é eterno. Perdoar é eterno, né? As pessoas vão errar com a gente vai errar com as pessoas, faz parte do aprendizado, né? A gente vai falhar. E quando nós estamos falhando, né, e percebendo nossos erros, isso é uma grande dádiva, porque a gente percebe e vai lá e corrige a tempo, né? Como Jesus falou: vai lá na frente do teu irmão e pede desculpa enquanto você está na frente dele. Não adianta você ficar ali servindo a Deus, né, orando a Deus, orando pelo país, pelo mundo, que acabe as guerras, e você dentro de casa criando um inferno na vida das pessoas. Isso não faz o menor sentido. Eu vou lá pro portão, sento lá e
né? Desço, leia no meu vizinho, na minha vizinha, falo mal de todo mundo, depois eu vou lá no Evangelho no Lar e fico, Senhor, abençoe a minha vila, abençoe o meu município, abençoe. Não, é hipocrisia. Né? O exercício do amor se deve às pequenas atitudes, aos pequenos pensamentos. Né? A nossa boca, acabei de fazer uma leitura do texto Religião dos Espíritos que fala isso. O nosso coração cheio transborda pela boca. Quando você está falando algo é porque o teu coração já está transbordando, está cheio daquilo ali. Então perceba o que a tua boca está falando. Hoje de manhã, eu e minhas histórias de Uber. Eu estou indo lá para a hidroginástica, saí no meu horário normal, como sempre, mas peguei um tiozinho, coitado, que ele pegou um caminhão, eu acho que ele tem medo de dirigir, não sei, ele pegou um caminhão e ficou atrás do caminhão, mas colado no caminhão. Ele não tinha moral de se afastar, né, que nem o meu amigo Cornazani uma vez me ensinou aos meus alunos, é um bombeiro amigo meu. Ele falou, você tem que se afastar da situação, ter uma ideia do tamanho, né, do BO para você resolver. Não, o tiozinho fez o contrário, ele colou no caminhão sem visão nenhuma, e aí ele foi fazendo cortejo, né? Daqui até Itaquá, o cara levou mais ou menos aí uns 25 minutos, sendo que a gente leva 15, porque ele ficou atrás daquele caminhão ali como se fosse um escudo, né? Eu ainda teve um dado momento que eu falei para ele, o senhor não pode ir para o lado da direita, né? Sair fora desse caminhão, porque desde aqui de casa até o centro de Itaquá, andando atrás do caminhão, devagarinho, cheguei na hidroginástica, que eu deveria chegar às 8:20, cheguei às 9 horas da manhã. Falei, tá certo, eu saí em cima da hora, mas eu saí em cima da hora contando que o Uber vai andar os 15 minutos, e não quase 30, né? Aí, não, mas aqui a gente tá andando, né? Eu tive toda a paciência do mundo, aí eu peguei um amigo meu no WhatsApp e fiquei conversando com ele, e mandando piadinha para ele, e tentando mudar o meu pensamento. Porque aquilo vai dando nervoso, né? Você tá atrasado para um compromisso, e a pessoa não está facilitando nada a sua vida, né? E aí você fica com aquela coisa, aquele sentimento querendo vir, né? Errado, aquele pensamento errado. Falei, não, eu não vou me complicar ainda mais, já tá ruim. Se eu ficar pensando coisa, né? Se eu ficar nervosa com ele, o negócio vai ficar pior. Aí eu peguei um amigo e peguei meu amigo para Cristo, né? Falei, não, vamos lá, vamos conversar, vamos brincar, tal, né? Para poder esparecer. Aí nisso surgiu a oportunidade já de encaminhar ele para um tratamento, né, no centro espírita. Aí eu já falei, não, vamos inverter isso aqui, o que é ruim eu vou fazer coisa boa, né, o tempo que eu tô aqui parada dentro do carro eu vou favorecendo uma outra pessoa e limpando o sentimento, porque as pessoas, elas tiram a gente do sério por coisa mínima, coisa idiota, e isso é em todos os lugares, em qualquer momento, você tá bem, você tá zen, tá lá super de boa, aparece algo que te tira do sério. E essas sensações que a gente tem de tirar do sério, nada mais são do que teste mesmo, para ver se você passa ou não naquela questão do saber conviver com as diferenças, saber bem viver com as adversidades. Né? E ali eu tô na mão daquele tiozinho, não tinha para onde correr, vou parar o Uber no meio da rua e vou pegar outro, vai demorar, o outro vai demorar para me pegar, vou ter um gasto maior. Então não. Então vamos pegar aquela situação e vamos reverter, né? Revertir um pouco em piada, revertir um pouco no tempo disponível que eu estava ali para fazer o bem para outra pessoa e vamos lá. Cheguei na ida, desculpa professora, mais uma vez, chegando atrasado e tal, né? Peguei os exercícios caminhando, me prejudiquei um pouco nesse sentido, que eu fiz menos aula, né? Tem um gasto para chegar até aí, para chegar lá e fazer meia hora de aula só, mas são consequências do quê? Talvez de uma falta de planejamento maior minha, tem que parar, tem que pensar. A professora falou assim, você não tem ninguém que vem te trazer, né? As pessoas tentam ajudar a gente, dar ideias e tal, mas às vezes parece que diante de uma situação, todas as ideias parecem que são falhas, todas parece que você já tentou e nada deu certo. Aí o que você tem que fazer? Tem que colocar a tua cabeça no lugar, tem que parar, pensar, redirecionar algumas coisas, sim, né? Tem coisa que tá dando errado, você tem que redirecionar, você tem que ressignificar aquilo que você tá fazendo, que não tá dando certo, você tem que buscar fazer por onde dá, né? E as pessoas que entram na tua vida e que falham com você, infelizmente, vai acontecer muito, muito mesmo, né? Nesse contexto que nós estamos de prova e expiação, não espere encontrar pessoas só iluminadas no seu caminho. Não espere, não senta e fica que nem os hard da vida, falando, ó dia, ó céus, ó azar, eu não dou sorte.
não tem ninguém que vem para me ajudar. Nossa, eu sou sozinha no mundo. Nossa, os problemas caem tudo nas minhas costas, ninguém me ajuda. Não, se você ficar nessa paranoia, a tendência é você ir se fechando diante dos problemas, eles se tornam grandes de fato e você não consegue carregar, né? E as pessoas você vai olhar como se fossem suas inimigas. E os inimigos nós estamos estudando sempre aqui, falando o quê? Que o inimigo, na verdade, é o nosso melhor amigo. Porque ele cutuca, ele mexe naquela ferida que o amigo não mexe. O amigo aceita a gente como a gente é, fica tudo ali, ó. Mas o inimigo não, ele vai te cutucar naquilo que você tá devendo, né? Ele é o espelho daquilo que você, na verdade, é e não se aceita. Então, o inimigo cutuca você para você se transformar. Ele age em nosso bem. Só que tem que ter os olhos de ver, os ouvidos de ouvir, tem que estar atento, né? Tem que estar vigilante. Então, aqui o Gesualdo me coloca alguns exemplos, né, a respeito, né, do rapaz que vai para uma cidade, chega lá e pergunta como que são os habitantes dessa cidade. Tanto faz como eles são. É o seu modo de agir com essas pessoas que vai te trazer um bem-estar ou um mal-estar, né? Se as pessoas são esquisitas, elas não se enquadram ao seu jeito de ser, faz você a luzinha na vida delas, né? Se destaque você. Procure dar o exemplo você, né? Eu entrei na hidroginástica sem conversar com ninguém, não conhecia ninguém ali. Tem pessoas que se aproximaram, se tornaram mais amigos, tem pessoas que não se aproximam, porém respeitam, tem pessoas que tentam faltar com respeito, mas não dá, porque você se impõe. Você coloca como que você é, o que você aceita, o que você não aceita, né? Então, é a questão de você se impor. Aonde você entrar, eu cansei de falar isso para aluno meu, não é que eu vá fazer isso, mas eu cansei de falar para aluno meu, eu posso colocar uma blusa decotada, sair no meio da rua, que eu não permito que ninguém mexa comigo, eu vou me impor com aquela blusa decotada. Mas tem criatura, alunas minhas na época, quando eu falava essas coisas, né, que se colocasse um short um pouquinho mais curto, mostrando a coxa, os moleques caíam matando em cima. Não é o short, não é a coxa. É o comportamento daquela criatura que trazia os olhos, né, dos meninos de uma forma desrespeitosa. Então, eu nunca tive, assim, não posso dizer nunca, né, que nunca é muito tempo, mas que eu me recorde, pouquíssimas vezes alguém me faltou com respeito diante de uma roupa ou diante de um comportamento meu, porque nesse ponto eu sou muito crica, eu sou muito, né, principalmente dentro da minha profissão. Ontem mesmo eu estava conversando com um amigo, eu falei, olha, eu já entrei tanto em quartel, e o fato de ser professora e entrar em quartel, às vezes você dá aquela brecha, né? Uma mulher dentro de um lugar que é praticamente masculino, tem poucas mulheres dentro de um quartel. E aí você dá aquela deixa, né? Uma mulher dentro do quartel com 60, 80 homens lá dentro. Bom dia, bom dia, bom dia. Se você der um sorrisinho um pouquinho, né? Você tá dando uma brecha. Então, não, eu entrei e saí de quartel e a maioria sempre me respeitando como professora Patrícia, ninguém me chamava de Patrícia, né? Raros são aqueles que se tornaram amigos, que bate no meu ombro e falam, ô Patrícia, porque a maioria não, a maioria é professora Patrícia, eu me impunha naquele respeito ali. E eu já tive namorado dentro do militarismo, aonde o cara falava que a mulher entrava dentro do quartel ali para visitar o quartel, e os caras ficavam disputando para ver quem é que ia ganhar a mulher, pelo comportamento dela, pela forma dela falar e tal, e os caras já caíam matando em cima. Então, é você que vai atrair o que você deseja, né? Tem gente que reclama, homem mexe comigo, mas, pô, mexe com você por quê? Porque você anda quase pelada, você quer o quê? Né? A bebida chega até mim, eu não quero beber e os caras trazem bebida, mas você tá abrindo brecha para beber. Se os seus amigos chegam e te oferecem e você bebe, cada vez que você tiver com seus amigos, ele fala, bebe aí, ó, tá aí, né? E você não precisa às vezes nem comprar, os caras te dão, porque é você que deu a brecha, então não dê brecha. É simples assim, você tem que se vigiar diante das pessoas, o seu comportamento é que vai atrair o bem ou o mal, aquilo que é bom ou que é ruim. Né? A vida de relação, ela não é fácil, e se você não colabora, ela fica pior. É isso que os textos, né, do Gesualdo está trazendo para nós aqui. Né? Dentro do Sermão da Montanha mesmo, Jesus colocou o quê? Né? Que aonde você for ofertar a Deus, né, a sua prece,
o seu arrependimento, que você for pedir seu perdão a Deus, antes de mais nada, faça isso àqueles que estão em sua volta. Se limpe diante do teu irmão. Se Deus colocou você junto com outras pessoas, a primeira vivência é aquela ali. O que você tem que fazer de bom, de ruim, o que você tem que aprender, o que você precisa reaprender, o que você precisa passar, é com o teu irmão. Não adianta, eu tô de saco cheio, eu vou embora, eu quero morar sozinho, eu vou, sabe, para uma ilha. Você não vai ficar muito tempo, desculpa, é ilusão. Você vai lá, vai ficar uns 15 minutos sozinho nessa ilha, sem bicho, sem nada em volta. Só você, água de coco e um coqueiro lá, uma brisa. Eu dou 15 minutos, meia hora. Você vai começar a entrar em parafuso. Tem aquele filme lá que o cara fez do coco uma cara, né? E ele deu um nome para aquela cara, para aquele coco lá, de Wilson, né? O Náufrago. Não tem esse filme? Aquele filme mostra claramente que ninguém consegue viver sozinho, nem que seja com uma cabeça de coco, você vai conversar. Então nós precisamos das pessoas. Não é uma questão de capricho de Deus, é uma questão de lógica. O ser humano, o espírito, não foi criado para ficar sozinho. Então essa vida de relação não é mole. Mas ela é necessária para o nosso aprimoramento, para o nosso crescimento, para o nosso fortalecimento espiritual. Ela fortalece a gente, ela faz a gente amadurecer. Eu estava ouvindo algumas coisas de ontem para hoje, alguns vídeos, né? Andei ficando quietinha por causa da gripe, ela tá me pegando forte mesmo dessa vez. E aí eu peguei e fiquei muito, né? Quando eu fico ruim de saúde, eu prefiro ouvir mais do que falar, né? Aí eu peguei alguns vídeos para assistir, assim, aí eu vejo, dentro do militarismo, por exemplo, né? Eu pego muito vídeo de militares dos Estados Unidos, pessoal de fora, pego o pessoal daqui, principalmente da Rota, que eu sou baba-ovo mesmo da Rota, e eu pego o treinamento deles e tal, eu vejo o quanto é fundamental você acreditar no teu parceiro, você acreditar na pessoa que está do teu lado. Às vezes você tem uma diferença gigante com aquela pessoa, mas na hora do combate, na hora de você enfrentar situações, você precisa daquele parceiro ali do lado. Então você tem que fazer de tudo para se dar bem com ele. Como é que você vai trabalhar com o teu parceiro se você não se dá bem com ele? Então a união, a amizade, sabe, a lealdade que existe entre grupos militares é fundamental para o sucesso da tropa. Se não for assim, a coisa não anda, não é? E assim como o militarismo ensina isso, essa união, essa força, né, de ideias, de metas, de objetivos, de alcançar determinada situação, vencer determinada batalha, isso deve ser trazido para o nosso dia a dia em família. Não é que a gente tem que, né? Não. Mas dentro da família deve existir essa união. Pode se guerrear ali, deve ter aqueles atritos, aquelas desavenças, mas ao mesmo passo, gente, peraí, nós temos que estar juntos. Né? A gente pode ter nossa desavença, nossos desequilíbrios, nossos desentendimentos, mas vamos acertar logo isso daqui, porque um precisa do outro, porque a gente tem que vencer uma guerra. E qual é a guerra? É a gente manter unido, uma família unida. Um homem de verdade, eu acabei de ler isso na hora que eu estava vindo da hidroginástica, um homem de verdade não é aquele que trai a mulher, que arruma uma amante. Isso aí é um cara fraco, né? Um cara infantil. O cara forte é aquele que tem uma mulher, que tem a família e que ele tem que fortalecer, que ele tem que bancar, que ele tem que ser o chefe dessa família, o exemplo dessa família. Esse é o cara maduro, esse é o cara, sabe, nota 1000. Esse cara tá levando mesmo a sério o que é família. Então ele é maduro, ele é um cara que não tem o que abale ele. E vocês lembram, se a gente puxar na memória, os nossos avós, né, apesar que a situação era outra, a avó ficava na pia, no fogão, né, passando roupa, lavando roupa, cuidando dos filhos, enquanto o homem saía para trabalhar. Mas os nossos avós, eles tinham isso, né? Ninguém, pelo menos o meu avô, chegava de domingo, não tinha essa de falar, ninguém vai almoçar na casa do meu avô. Não, pelo contrário, aquele que não ia lá almoçar com o meu avô, ele ia buscar a dedo. Vem cá. Ele tinha 3 filhos, minha mãe, minha tia e meu tio. Minha tia não teve filhos, minha mãe teve a mim, na época meu irmão não existia ainda. O meu tio tinha, acho que era 4 filhos, se eu não me engano, 4, 5 filhos. Pois ele fazia meus primos sentar tudo em volta da mesa, era uma mesa gigante na casa dele,
Minha avó ia para a cozinha de manhã, preparar o almoço, chegava na hora da macarronada lá, todo mundo em volta da mesa e ele ficava contando, tá faltando quem? Então tinha que estar minha mãe, tinha que estar os genros dele, tinha que estar tudo ali, as noras, né? Tinha que estar todo mundo junto. E ai daqueles que não aparecessem, porque era todo domingo marcando carteirinha ali. Meu avô fazia questão, gostando ou não gostando, todo mundo junto. Por quê? Porque ele era um patriarca mesmo, era aquele cara que, peraí, né? Eu fiz uma família, eu quero minha família. Então, durante a semana, cada um por si, vocês vão fazer suas coisas. Mas no domingo é aqui, todo mundo junto. Essa vida de relação que meu avô colocou era muito importante. Hoje ninguém faz mais isso, né? Hoje chega Natal, né? Que é uma data que é de família, que é para todo mundo estar reunido em volta de uma mesa, uma ceia, orando por Jesus. As pessoas já não estão pensando assim, vai viajar, vai cada um para um lado. Esse meu último Natal eu passei com alunos, graças a Deus, não estou reclamando. Mas não tive ninguém de família, né? Família consanguínea não, tive de família que eu criei, meus alunos. Então a gente vê o quanto as famílias hoje elas estão distantes, né, do que é ser família. É um tal de, o cara nem morreu, já tá todo mundo brigando para ver quem é que vai pegar o terreno dessa pessoa, porque como que vai ser a divisão de bens dessa pessoa, né? Existe hoje em dia uma ganância muito grande nas relações, né? Se a pessoa me oferecer alguma coisa, eu tô com ela. Se ela não tem nada para me oferecer, eu não faço questão de estar com ela. Existe aí uma hipocrisia muito grande, né? Existe aquela coisa do interesse. Agora, a relação verdadeira é a relação de amor, como aqui no outro texto o Gesualdo colocou, né? Enquanto o homem estava agindo com a mulher com amor, coisas que ele nem gostava de fazer, ele procurou fazer para agradar a esposa dele, para dar um dia maravilhoso para a esposa dele, com amor, ela devolveu para ele o quê? A gratidão. Ela devolveu para ele a alegria de um dia especial que ele favoreceu a ela. Então, nos relacionamentos, nós devemos fazer isso, favorecer o outro, amar o outro, fazer pelo outro o que gostaria que fizesse com você. Mas não, no dia a dia, a rotina do casamento, principalmente, vai fazendo com que o casal se desista um do outro. Ah, eu não vou agradar nada. Olha o que ele falou para mim ontem, hoje eu quero que ele se dane. E fica esse cabo de guerra. Chega um momento que um olha para a cara do outro, não é mais marido e mulher. São dois estranhos dentro de uma casa. Aí é onde existem as traições, que não justifica, mas acontece. Porque aí, já que não tem dentro de casa, a pessoa vai buscar fora, tá carente de carinho, de atenção, de amor. Aí aparece um condenado lá fora, que nós estamos num planetinha de prova e expiação, que vai dar tudo aquilo que está faltando pro cara, e não justifica, mas ele se dá àquela pessoa. E o casamento vai ficando cada vez para lá. Até chegar um momento que esse casamento definitivamente acaba, né? E às vezes era algo que estava compromissado no plano espiritual, era algo que deveria ir até o fim da encarnação juntos. Ninguém está junto à toa, não existe acaso, né? Principalmente quando existem os elos matrimoniais, existem os elos de sangue entre irmãos, entre mãe, pai, filho. Não é à toa, existe uma programação no plano espiritual para isso. E existe uma programação baseada no quê? No desenvolver o verdadeiro amor. Então você não está na família errada, você não está no lugar errado. Você precisa desenvolver isso com as pessoas que estão em sua volta, e à medida que você começa a desenvolver sentimentos bons, que você começa a vibrar no teu coração coisas boas para as pessoas, fazer a elas uns agrados, umas surpresas. Gente, as coisas mudam completamente, né? Tem uma historinha, vamos ver se eu consigo lembrar ela para encerrar. A nora não se dava com a sogra, né? E começou a envenenar a sogra. A sogra ficou muito doente e aí o médico falou, olha, tem que dar um chazinho para ela, né? Com esse pozinho aqui. Toda vez que você for dar o chá, você dá esse pozinho para ela, né? Um pozinho para ela poder melhorar. E só que aí a nora não gostava da sogra. Ela falou, em vez de colocar esse pozinho que o médico mandou, eu vou colocar um pouquinho de veneno no chá dessa mulher. Toda vez que ela for, né, tomar, ela vai morrer aos poucos. Eu vou matar essa desgramada aí, porque eu não aguento mais essa sogra, né? Só que quem preparou o pozinho para ela, que se dizia veneno, não marcou com a ideia dela.
e colocou ali um pouquinho de açúcar naquele pozinho. E ela, toda vez que dava o chá, a sogra adorava aquele chá. Toda vez que ela tomava o chá, a sogra ficava mais feliz, porque o açúcar dá, né? Tem uma serotonina, não sei o nome certo, que dá uma adrenalina, que dá um prazer, né? Que nem comer chocolate, dá um prazer na pessoa e tal. E a sogra tomava o chá e ficava feliz com aquele chá, porque tinha um pouquinho de açúcar, não tinha veneno ali. E a mulher achando que estava envenenando a sogra. Só que quanto mais chazinho a sogra tomava na mão dessa mulher, mais a sogra gostava dela. Pô, ela tá me agradando, ai que gostoso o seu chá. Ela agradecia, né? Ela foi ficando feliz com a nora. E o tratamento entre as duas foram melhorando. Quando chegou no final das contas, o cara virou para ela e falou para ela assim, ó, não tinha veneno não, o pozinho era um pouquinho de açúcar. Era isso que estava faltando na relação de vocês duas. Um pouquinho de açúcar. Então vamos colocar um pouquinho de açúcar nos relacionamentos. Não vamos exagerar que dá diabetes, tá? Mas vamos dosar certo o açúcar para as pessoas. Vamos distribuir esse açúcar para as pessoas. Vamos adoçar a vida de todo mundo que passar por nós. Que aí a gente também vai sentir um pouco desse prazer. Porque quando você vê o outro sorrindo, você sorri também. Quem consegue ficar sem sorrir diante de uma criança dando uma gargalhada? Não precisa ter motivo. Olha uma criança dando gargalhada para ver se você não ri também. Você não sabe nem por que ela está rindo. É contagiante. Ver o sorriso de alguém traz isso, um bem-estar para nós também. Então vamos fazer nossa parte. O relacionamento tem que ser leve, gente. Não é ser leve no sentido que eu tenho ouvido falar ultimamente. Livre, leve, solto, né? Tem muito cara por aí que já tomou umas pancadas da vida. Aí chega nas propostas com as novas mulheres que eles querem se envolver. Ah, eu quero uma relação leve. A relação leve é de traição, é de cada um fazer o que quer, não é isso. Mas uma relação leve de prazer, de amor, de respeito, né? de responsabilidade bem assumida. Isso é um relacionamento leve, sem cobrança, porque cada qual sabe a sua parte e sabe fazer o melhor pelo outro. Isso é um relacionamento leve de verdade. Vamos ter esse relacionamento leve, né? Vamos ter a nossa responsabilidade bem assumida diante do outro, porque é perante o que nós fizermos com o outro que Deus vai agir em nós. Vai dizer se a gente fez certo ou errado. Vai nos dar de acordo com aquilo que a gente fizer. Não é isso? Então, bora lá.